Kaiser aqui, e no vídeo de hoje eu finalmente vou poder falar sobre House of the Dragon com spoilers do primeiro episódio, obviamente, porque foi ao ar nesse domingo, dia 21. E, gente, esse episódio, ele é tão completo, tem tantos detalhes pra falar, que eu não podia deixar de trazer esse vídeo aqui. Lembrando vocês que ainda vão ter outros vídeos de House of the Dragon, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E lembrando também que tem uma playlist fixada ali no canal, então assim fica bem mais fácil também de você achar todos os vídeos de House of the Dragon. Bom, gente, a gente deu início aí ao contexto da série, da história que vem dessa guerra entre a casa Targaryen. Só que é muito interessante que a gente vê esse contexto inicial, no momento que o Viserys foi escolhido para ser o rei, porque a gente vê, né, que o Jaehaerys, ele não tinha herdeiros, então ele teve que escolher o mais próximo, e no final a Rhaenys, ela era a herdeira mais próxima, só que ela não podia ser a rainha. Na época o conselho não quis isso, e aí até é contextualizado, né, que o Jaehaerys, ele aceitou essa escolha porque no final das contas ele queria evitar uma guerra, e que o único que poderia guerrear contra um Targaryen era um outro Targaryen. Gente, isso é essencial, principalmente quando a gente chega no final do episódio, quando a gente vê que a Rhaenyra foi escolhida como herdeira. Então essa é a pitada inicial para você entender o que acontece nessa primeira temporada. Eu acho que a gente tem uma construção, uma narrativa excelente aqui. Eu achei maravilhoso de como começa e como que termina, e principalmente, né, com toda aquela fala do Viserys para a filha dele, falando sobre a importância do trono, que não é só sobre ser a rainha, mas o que isso representa e o que também vão tentar fazer. E é muito interessante porque a gente vê o Viserys, eu até refleti bastante sobre o Viserys, porque inicialmente eu tinha achado ele um rei mais que acata a decisão dos outros, né, não muito suas escolhas próprias, mas ao mesmo tempo a gente vê que ele compreende como as coisas são. Eu acho que ele não consegue enxergar muito bem alguns aliados dele, apesar da série já dar boas pistas aí, até porque, gente, esse primeiro episódio, eu sinto que ele traz vários conceitos do que vai ser trabalhado ali pra frente, até mesmo na construção de alguns personagens, como é o caso da Rhaenyra. A construção da Rhaenyra nesse primeiro episódio já demonstra bastante pra gente, né, sobre ela questionar o dever dela e até mesmo das outras mulheres que são influências pra vida dela, como é o caso da mãe e também da Alicent. Eles colocam elas como aliadas ali, né, como boas amigas, porque, por exemplo, diferente da Alicent, a gente vê que ela já compreende, tipo, eu fui designada para esse dever, para ter um filho com um homem nobre e assim também fortalecer forças entre casas, né? Um princípio bem básico aí, né? A gente sabe que na realidade é um pouco mais complexo do que isso. A gente vê que a Rhaenyra, ela não gosta disso, ela queria poder comandar, ela quer ser livre, quer voar com o dragão à vontade, e principalmente questiona o dever da mulher nesse momento que a gente é situado aí. E é muito interessante, né, quando a gente vê que ela foi dada como a herdeira, ainda assim ela vai ter que representar os seus deveres. Mas tem um diálogo entre o pai dela que é muito interessante, que ele já começa a falar do Rei da Noite, né? Ele fala que ia ter um inverno e que precisaria ser um Targaryen no trono. Então é muito interessante também como esse episódio, ele conecta com Game of Thrones. Inclusive é muito interessante a gente compreender melhor algumas questões, porque, por exemplo, quando a gente tem esse contexto do passado, né, pra mostrar ali o Viserys sendo coroado, esse momento que a gente acompanha da série e Game of Thrones, a gente vê, né, a distância, assim, o quanto que a Rhaenyra provavelmente vai enfrentar pra gente ter a totalidade da representação do que é a Daenerys. Então é muito legal a gente olhar pra história pra trás, tendo a perspectiva do futuro. Então é muito legal pensar em Game of Thrones agora, tendo esse contexto maior, já que a gente tem essa história que se passa antes dos eventos de Game of Thrones. E não é só aí também, né, não só nessas conexões que são muito interessantes, mas eu acho que a série, ela também acaba homenageando muito coisas queridas de Game of Thrones. A própria trilha sonora, que é algo marcante, a gente vê que tem umas variações aí ao longo do episódio. Tem também, né, a questão da vinheta, que nem eu tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões, a gente viu um vislumbre, que na realidade era um protótipo ainda disso que a gente viu ali na entradinha da vinheta. Mas o que eu acredito, tá, sendo bem sincera aqui, é que eles precisavam do contexto desse primeiro episódio pra gente ter o entendimento da vinheta pro segundo. Então, muito provavelmente no
segundo a gente vai ver a vinheta icônica que Game of Thrones sempre teve, ainda não foi apresentada nesse primeiro episódio, e que aí a gente vai começar a entender os elementos, como que eles são utilizados, o que que eles significam na vinheta, que a gente sabe que Game of Thrones fazia isso muito bem, o que que remetia principalmente em cada temporada conforme a história ia mudando. Então eu realmente acredito que a gente vai ver algo lá pro segundo episódio na próxima semana. Eu tô curiosa, gente. E eu sei que vocês também. Mas ao mesmo tempo, outro aspecto que também é muito interessante a gente observar dessas conexões com Game of Thrones é dessa similaridade também da Rhaenyra com a Daenerys. Mas a Rhaenyra, ela é interessante, que foi até uma coisa que meu namorado falou e eu falei assim, nossa, faz muito sentido. Ela tem uma personalidade similar à da Daenerys, isso eu já tinha comentado em um vídeo meu, mas com um pouquinho da personalidade também da Arya. Não sei também se é só por ela ser mais nova, mas a gente vê que esse senso, né, de liberdade que ela tem, de não querer fazer o que ela foi designada como o dever da mulher, né, tem muito dessas características. Mas ainda assim, gente, pelo amor de Deus, não é comparando e falando, ai, quem é melhor, ou ela é uma personagem pensada pra ser a junção das duas, e mesmo que fosse, assim, ainda assim eu acho que a Rhaenyra tem a sua singularidade, sabe? Eu acho que ela é uma personagem que vai conquistar muito vocês aí ao longo da temporada. É uma personagem que me cativa e muito! Eu amei, amei, amei a personagem. Eu acho que esses traços iniciais que a gente vê aqui no início é realmente muito bem pensado. E faz sentido também essa comparação com a Daenerys, porque afinal a gente tá falando do sangue de dragão, do sangue de fogo, que é um aspecto que já começa a ser falado aqui nessa primeira temporada. Mas eu tava falando, né, dessas conexões com Game of Thrones, não só necessariamente nessa questão da personalidade, mas quando eu falo, por exemplo, da Daenerys, é até interessante alguns paralelos que a própria série traz, né? Como, por exemplo, a cena inicial, a cena que ela vem do dragão, né, que é o céu, assim, esperando algo chegar, é muito similar ao que a gente viu quando a Daenerys atacou a cidade, né? Tem um take aéreo também, que é visto de baixo, e o dragão, assim, de cima, que é muito similar. Então a gente vê que tem vários elementos, seja na trilha, seja de construção de cena, algumas questões de personalidade que você já vê que são grandes homenagens à série original. Outro elemento que é muito mais utilizado aqui é o valeriano. E, gente, eu amei. Eles falam com uma naturalidade absurda, principalmente a Millie, que faz a Rhaenyra, né? O Matt Smith também manda muito bem ali no valeriano, mas a eloquência da Millie é realmente absurdo. E aí a gente também tem outro momento marcante, que é ali o Dracarys, no momento que sua mãe e seu irmão morrem. Outro personagem que eu não posso deixar de falar, que é extremamente importante, que já vem bem forte e começa a desenhar muito bem seus traços aí, é o Daemon. Já falei da Rhaenyra, falei da Alicent, e o Daemon, gente, ele é um personagem que ele é de tudo ruim, assim. É interessante quando a gente vê a cena dele como comandante da patrulha, né, da noite, porque a gente já vê o quão autoritário ele seria. A gente vê ele numa posição de poder, e até mesmo no momento que a gente vai ali pro conselho, a gente vê a discussão sobre, ele não era bom pra isso, não era bom pra aquilo, não é bom pra ser patrulheiro, e no final das contas ele precisava de um cargo. Mas é muito interessante ter esse aspecto desenhado dele pra gente entender a decisão do Viserys pro final ali da temporada, e também já começar a desenhar a ambição do personagem. Então muitas atitudes que o personagem tem são reflexos a partir do que a gente tá vendo aqui. Até mesmo ali no momento da batalha, né, ele até dá uma brincada com a Rhaenyra, falando que estão fazendo uma festa, né, pra mim, pra chegar... Aí ela fala, não, é pra chegada do herdeiro. Ele fala, então, crendo já que o filho seria uma menina e que no final ele seria o herdeiro do trono, sabe? Ou até mesmo no pós-momento, a morte ali, ele comemora, né, que ele seria o herdeiro do trono. Ele só não contava que o Viserys iria ser contra o que foi feito ali no passado, quando a gente teve uma situação muito parecida. E a gente também vê como ele é com as suas relações, né? Ele é casado com a Rhea, e aí tem até uma questão ali dele com Viserys, falando, você me isolou ali no vale. E aí a gente vê que ele passa ali um tempo na Casa dos Prazeres, mas ao mesmo tempo começa a ter uma construção de relação que é um pouquinho a mais ali, né, com a Rhaenyra, principalmente quando a gente tem aquele momento que ele dá o colar, né, pra ela, e eles falam valeriano. Então assim, gente, tudo isso que eu tô falando e descrevendo, o que o episódio trouxe, é justamente pra falar o quão maravilhosa é a construção dos personagens. E falando do Daemon especificamente, o quanto as características dele já são demonstradas aqui nesse primeiro episódio, e como isso vai ser extremamente importante porque a gente vai ver a partir disso. E já o Viserys, né, eu tinha comentado sobre a forma que ele era como
como rei e o que eu refleti com relação a ele, tem outro aspecto que também é importante, já começa nesse episódio, que eles falam sobre essa ferida que não cura de forma alguma. E é interessante também porque justamente nessa fala ele fala sobre sentar no trono de ferro, né? Porque a gente até vê um momento que é bem pontudo assim, e que ele tem essa facilidade de se machucar lá. Eu achei que isso foi maravilhoso, trouxe mais veracidade, né, pro trono de uma forma geral, da forma que ele é construído, mas é um aspecto para se prestar atenção. Agora, gente, um aspecto que eu não posso deixar de falar aqui nesse vídeo, e que eu já tinha falado em alguns dos meus vídeos, sem spoilers e tudo mais, é que House of the Dragon é uma série que traz cenas chocantes também, né? E aqui nesse episódio a gente vê que tem várias cenas que são chocantes, tanto no momento que a gente tem o Daemon ali no momento da patrulha da noite, são cenas que são bem explícitas, e a gente também tem a cena do parto. Só que, gente, essa cena do parto, pra mim, eu tenho minhas ressalvas enormes com ela, porque eu acho que não é que ela não precisava existir, até porque a gente tá falando de um momento extremamente importante para a história da série, mas a forma que a cena ela é construída, ela poderia ser talvez de forma mais indireta. A gente já sabe que aquela mulher tá agonizando de dor, a gente ouve os gritos dela, mas a gente tem alguns focos, como a mão entrando e fazendo aquela cesárea, ainda mais naquela época que não tinha anestesia e por isso tão dolorido e por isso tão invasivo. Já é algo invasivo, sem anestesia, imagina a dor, assim. Foi uma cena que, assim, ela só me causou calafrio. Ela não me causou impacto de, oh, nossa, olha aí, House of the Dragon sendo chocante como Game of Thrones. Então, particularmente pra mim, ela foi uma cena de mau gosto. Depois que eu assisti, já tinha trazido meu primeiro vídeo, que eu acho que foi lá que eu comentei, inclusive, o George R. R. Martin, ele tinha falado especificamente que essa cena, ela foi pensada pra ser algo impactante e visceral, como foi o Casamento Vermelho. E aí, quando eu li isso, eu entendi o porquê que eles fizeram essa cena. Mas entender o porquê eles fizeram não significa que a cena necessariamente ela tenha o mesmo impacto. Por quê? Porque simplesmente o Casamento Vermelho, ele foi um ponto de virada para Game of Thrones. Foi o que fez muitas pessoas que ainda não acompanhavam a série assistir e fazer com que Game of Thrones fosse tipo esse jogo de futebol, né? Todo domingo, todo mundo reunido, assistindo Game of Thrones e tudo mais. E não só, a gente estava em um outro momento da temporada em que a gente se importava com aqueles personagens, a gente tinha personagens importantes e era assim, uma tragédia, todo mundo ali morreu. Aqui, eu acho que ela não tem esse mesmo impacto justamente porque a gente tá conhecendo aqueles personagens, mas óbvio, isso não quer dizer que você não possa ter algum apego aos personagens, porque no primeiro episódio eu já tava amando ali os meus personagens e tudo mais, e inclusive é muito interessante ver a relação da Aemma com a Rhaenyra, que a gente já vê que a relação da Rhaenyra com o Viserys é mais distante, então você sabe que algumas coisas iria complicar essa relação, até mesmo no momento em que ele escolhe ela como herdeira, né? Você sabe que vão ter colisões aí, mesmo que ele saiba que é o certo a ser feito, né? Mas voltando à cena do parto, né? Eu sinto que o Casamento Vermelho realmente foi algo chocante porque você não esperava e muito raramente você vê as séries tendo coragem de matar tantos personagens e personagens importantes. Aqui na cena do parto, eu sinto que é só uma retratação da dor extrema de uma mulher e que é extremamente violenta. E por isso que eu falo, também é a forma que a cena é feita. Se fossem coisas mais indiretas, quando você tá falando de algo visual, você não precisa necessariamente demonstrar aquilo acontecendo. Você pode se fazer entender daquilo, né? Eu acho que o melhor exemplo até recente, né, que eu falei aqui no canal, foi o próprio episódio de Sandman. A gente tinha explicitamente uma mulher que ela era estuprada no episódio da Calliope, mas eles deixam isso pra você entender e é muito bem compreensivo. Então, eu acho que não precisava ter cenas tão explícitas. Tendo essa fala da entrevista do George R. R. Martin, eu consigo entender o porquê da cena ser feita, mas pra mim é uma cena de extremo mau gosto. E assim, gente, o que eu falo dessa cena é mais a escolha de como ela foi feita, porque pelo contexto em si, é completamente compreensível. A gente vê o Viserys que ele tá abaladíssimo, tanto que mesmo ele tendo o filho herdeiro, o homem que ele tanto queria, ele não consegue curtir o momento do filho dele. Principalmente quando a série ela traz tão explícita essa discussão sobre o dever e o dever da mulher, você consegue compreender a escolha dele. Eles deixam claro, ou são os dois,
ou pelo menos seu filho se salva, sabe? Porque aquela criança, ela precisava sair de alguma forma, e também por ser o herdeiro, né? Então você compreende, você vê que ele sente muito realmente, que nem eu falei, a ponto dele não conseguir curtir o próprio nascimento do filho herdeiro que ele tanto queria, e que depois vem a óbito também. Então assim, é totalmente compreensível o porquê da cena. O meu problema realmente é a forma que foi feita. Já é doloroso demais ouvir ela gritando. Já é doloroso demais ver aquele sangue todo. Mas não precisava colocar um braço, né? Mostrar a cesariana ali. Pra mim, isso passa do ponto do que é sobre a cena. E passa a ser o prazer da violência por si só. E é interessante, né? Porque eu falei, esse episódio ele tem outras cenas chocantes também. Então, quando a gente vê até mesmo os homens sendo castrados, é de forma indireta. A gente vê próteses ali depois, né? E tudo mais. Mas ainda assim é uma cena escura. A do parto é uma cena clara, é tudo muito branco, para o vermelho puxar bastante, né? Às vezes até mesmo por um significado da cor da casa, pode ser que sim, pode ser que não, mas até mesmo as cenas mais explícitas ali da noite, por exemplo, o cara perdendo a mão, porque essa cena ela representa os crimes de cada um desses homens, né? Um era estuprador, o outro era um ladrão, enfim, até mesmo essa cena, ainda assim ela é uma cena mais noturna, então ela não é uma cena tão direta. Então é isso que eu falo sobre a escolha, o visual da cena em si. Então esse pra mim foi o maior problema do primeiro episódio, e por isso que eu queria trazer essa discussão nesse vídeo com spoilers, pra poder falar abertamente, falar exatamente os pontos que me incomodaram. Agora, uma coisa que eu preciso falar também, como eu já falei no meu vídeo anterior aqui do canal, eu assisti aos 6 primeiros episódios já, então tendo a perspectiva dos acontecimentos à frente aí da série, é muito interessante a gente ver, inclusive como esse primeiro episódio, ele já destaca alguns personagens que vão ser tremendamente importantes para a história, seja em um momento de salto temporal, porque a série ela vai modificar, né, as épocas aí que ela é situada, vão ter momentos diferentes da história. Isso não é nenhum spoiler à frente, pelo amor de Deus, é algo que já tá nos trailers, e quem tá acompanhando o material de House of the Dragon tá bem ciente disso, mas é muito interessante ver esse destaque. Um destaque mesmo é da Rhaenys, porque a gente vê esse contexto inicial, né, em que ela quase foi a rainha, que ela não foi escolhida. Ela tem um destaque aqui, mas ela ainda assim vai ser muito importante mais à frente. Então, em alguns momentos a série ela faz questão de trazer ela pra cena. Tem outros que são mostrados aos poucos, e outro personagem que eu não posso deixar de falar também é o Sir Criston Cole, principalmente porque ele é esse cara que derrota o Daemon. Finalmente alguém derrotou ele, né? E é interessante como essa cena acontece por causa desse embate inicial. Primeiro porque já traz uma introdução do quão bom ele é e o destaque que isso traz, mas também de como ele se situa aí na história. Ele vai ser um personagem bem importante aí para ser desenvolvido na temporada. Agora, outro personagem que eu não posso deixar de falar também é o Otto, né? Ele vem como a mão do rei, só que a gente vê também, né, como ele faz as coisas ali a benefício próprio. Ele não perdeu tempo, ele já mandou a filha para jogo ali, né? Falou para Alicent ir falar ali com Viserys após a morte da esposa. Isso me fez refletir porque nesse episódio especificamente o Daemon chega a falar, né, que ele deveria ser a mão do rei, principalmente por ser o irmão dele, e ele chega a falar do Otto, e aí o Viserys defende o Otto. E aí o que eu pensei é, realmente assim, você colocar a filha para jogo é muito uma questão de interesse próprio, né, de você fazer a sua própria aliança, não necessariamente o que é melhor pro rei. Vamos supor, será que pro rei não seria melhor se envolver com outra família? Enfim, então eu fiquei refletindo muito sobre a índole dele, sabe? Acho que é um personagem pra gente prestar atenção, assim como também é muito interessante a gente prestar atenção às pessoas que dobraram o joelho ali pra Rhaenyra no final do episódio, né? Tem alguns sobrenomes que a gente já conhece, como o Baratheon, como o Stark. Prestem muita atenção nesses homens aí. Enfim, gente, como eu falei, né, esse episódio ele tem muitos detalhes que é realmente muito impressionante a gente prestar atenção. Eu acho que é um episódio que ele traz o essencial pra já te introduzir ao menos no que vai acontecer nessa história, principalmente como eu falei no início, né, a gente tem o contexto ali do passado no momento que o Viserys se tornou o rei e não a Rhaenys, e quando a gente tem a Rhaenyra como a representação da primeira herdeira mulher, a gente já pode imaginar como as coisas vão passar a desenhar e quais vão ser os conflitos da temporada de uma forma geral. Como eu falei, os personagens eles são muito bem apresentados, muito bem introduzidos, e todas as características apresentadas desses personagens, elas são essenciais pra gente ver pra onde a história caminha e de você compreender a atitude deles. Tive
tive sim minha questão com a cena do parto, entendo a importância da cena, não acho que ela não deveria existir, talvez não dessa forma. Eu acho que esse é meu único questionamento quanto ao episódio de uma forma geral. É muito interessante ver ele finalizado também. A série como um todo tá muito bonita, os dragões estão maravilhosos, os efeitos, alguns que ainda estavam inacabados, foram bem acertados. E eu tô muito curiosa pra vinheta, que ainda não foi apresentada pra gente nesse primeiro episódio. Eu acho que esse primeiro episódio de House of the Dragon, ele capta o público de volta, ou capta um público novo, porque é um piloto, assim, saboroso, muito bem feito, uma história muito bem contada, tudo muito bem amarrado e apresentado. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse primeiro episódio? Teve mais algum detalhe que vocês acham que é importante e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!